Graça e paz, meus irmãos. Eu, Pastor Flávio Alves, com vocês em mais um culto online. Hoje nós estaremos aqui falando do amor de Deus, falando da palavra, reconhecendo a importância da palavra na nossa vida, porque por meio dela é que podemos viver, revelar e andar no amor de Deus que foi derramado em nós pelo seu Espírito. Nós recebemos de Deus algo muito importante, uma imagem, uma qualidade, uma qualificação e um poder de sermos feitos filhos de Deus em Cristo. Nós recebemos do Pai esse ato de amor, essa identidade para que possamos se mover segundo ela. Nós, hoje, cristãos, nascidos de novo, feitos filhos de Deus pelo ato de amor de Cristo na cruz, onde expressou a vontade do Pai, que era nos amar incondicionalmente desde o princípio. Esse ato nos levou a viver segundo o padrão de Deus. Nesse momento, vamos estar falando a respeito do amor de Deus em nossa identidade. Como Deus nos criou para prosseguir, para proceder, para andar. Vamos ver na Bíblia o fator inicial, a base, o projeto inicial divino para que nós nos movamos. E nós andemos de acordo, assim como está escrito e como Deus quer que procedamos. Nesse momento, convido a você a inclinar sua cabeça, fechar seus olhos e dedicar a sua voz em direção ao Pai. Não deixe que nada roube esse momento seu e de Deus. Ah, mas eu estou em casa, tem muita coisa, certo, mas dedique esse tempo para que você possa aprender de Deus, conversar com Deus e ter intimidade com Ele. Amém? Vamos orar, vamos dar início a esse momento com a oração, dirigindo nossa voz ao Pai, propagando o desejo do nosso coração, que é ter intimidade com Ele, viver segundo o seu amor cada dia mais. Amém? Pai, em nome de Jesus te dou graça, Senhor, por cada vida que nesse momento, Pai, dedica esse tempo e entrega um culto a Ti, mesmo distante, mas com o coração fervendo e entregue para a Tua palavra, para o Teu louvor, para a Tua glória. Em nome de Jesus, Espírito Santo, queima, arde no coração de cada um, para que todos possam ser alcançados pela palavra. Que juntos, nesse momento, possamos, Senhor, receber a Tua revelação, entender a Tua identidade e prosseguir em conhecer-Te mais e mais a cada dia. Porque a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. E essa vontade, Pai, está expressa no princípio, no início, na criação, a qual o homem perdeu, mas Jesus restaurou e trouxe de volta para nós um novo estilo de vida, um acesso ao qual, desde o princípio, estava disponível para todo ser humano. Cada um de nós, Pai, temos de Ti a entrega do amor, a entrega da bondade, a entrega da fidelidade, a entrega da justiça, a entrega da totalidade de Deus como Pai. Um Pai amoroso, um Pai justo, um Pai que é íntegro, um Pai que faz com que os filhos se enquadrem a algo bom, agradável e perfeito. Em nome de Jesus, Pai, que possamos abrir os olhos do nosso entendimento para que cada dia mais a Tua palavra seja o nosso caminho, nos guie e possa fazer com que vivamos uma vida aqui na terra como é nos céus. Em nome de Jesus, Pai, que não nos conformemos com miséria, com desgraça, com maldição, com doença, com morte, pois essa não é a identidade de um Pai amoroso que deu aos seus filhos hoje, aqui na terra, por meio de Jesus. Senhor, que possamos compreender essa vontade e viver ela, e propagar ela, e revelar ela, e mostrar o nosso Pai amoroso, o Deus vivo, o Deus real, o Deus que salva por meio de Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Que nesse momento tenhamos, Senhor, as escamas do nosso entendimento caindo por terra e seja-nos revelado o conhecimento de Cristo. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que a Tua graça opere nesse lugar, nesse momento, em cada vida que se dedicou a esse tempo,
um tempo de conhecimento do Pai. Em nome de Jesus, obrigado por tudo. Amém. Então, meus irmãos, vamos dar início a esse tema, ao qual nós vamos entender e compreender pela base, pelo princípio, o que Deus nos deu, o que Deus nos criou para ser, o que Deus nos fez em Jesus hoje, porque Ele proporcionou ao homem, a Adão, essa vida, essa forma, esse modo. Adão perdeu, Adão saiu disso. Adão deu espaço para que a morte entrasse, mas Cristo trouxe de volta, pelo seu ato de amor, a vida. Precisamos olhar com a ótica de Cristo, a ótica do amor, a ótica da salvação, da graça, que faz com que andemos em novidade de vida, não segundo a nossa carne, cumprindo padrões que o mundo impõe, mas vivendo segundo a revelação daquele que nos amou primeiro, aquele que se entregou por nós, aquele que fez um ato onde nos encaixou de volta a um reino de justiça, de paz, alegria no Espírito Santo. Um reino onde havia escuridão, trevas, mas que hoje, em Cristo, recebemos a luz. O salmista diz: a tua palavra é luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Aliás, luz para os meus olhos, luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. Ou seja, a palavra ilumina. E vemos no Novo Testamento, quando Cristo ainda estava naquele período de transição. Aliás, no Novo Testamento não, no período de passagem, que é aqueles livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus Cristo falando: ei, vocês são sal do mundo. Vocês são luz da terra. Ou seja, por meio da palavra, hoje o mundo recebe de vocês o tempero para salgar, o tempero do amor e a iluminação, por meio da palavra, para uma vida com Deus. O templo, onde a igreja se reúne, é um local onde famílias são resgatadas, instruídas e levam outras famílias para o amor de Deus. Cristo estava dizendo: olhe, por meio da palavra, vocês que são família, vocês que têm família, pai, mãe, filho, todo mundo tem família quando se reúne no templo, vão aprender o amor e vão ser luz para o mundo. Vão salgar isso que está insípido, que está sem gosto, que está morrendo, está apodrecendo. O sal servia também naquele tempo para preservar alimentos, porque não tinha geladeira, não tinha gelo. Então Jesus disse: ei, vocês agora estão preservando, estão dando tempero e estão trazendo a iluminação que esse mundo precisa. Precisamos colocar na nossa mente que não é apenas estar em um local para fazer um ritual, para fazer algo que é quase que robótico, mas é estar naquele local para se encher, receber e ser estimulado a praticar o amor, para que outras famílias, assim como a nossa, assim como nós fomos alcançados, sejam também. A prática da palavra, a prática do evangelho é isso, a prática do amor. Vamos olhar lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Lá em Gênesis 1, 26, nós vamos ver depois do que Deus falou da criação, que criou os céus, que criou a luz, que criou o sol, que criou as estrelas, os luminares, dividiu a terra do mar, criou as plantas, a relva. Ele vai dizer nesse momento: então disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou.
Então, Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes e toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento. E dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens e às aves dos céus e os animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia. Deus, ao sexto dia, criou o homem, a sua imagem e semelhança, uma identidade nós temos segundo Deus. Imagem e semelhança de Deus. Não precisamos buscar identidade em algo fora, mas sim no nosso Pai. Porque Ele nos deu, Ele nos colocou, Ele nos fez para termos essa identidade. Imagem e semelhança de Deus. Hoje em Cristo, filhos de Deus, por adoção fomos trazidos para a paternidade do Pai, para vivermos junto com Ele numa identidade segundo a vontade de Deus. Aqui no versículo 31 de Gênesis 1 diz: e Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. Segundo Deus, o que Ele fez, eu, você, o planeta, era muito bom. Ah, mas hoje vemos muitas coisas ruins, certo? Vemos, mas não quer dizer que isso defina a mim e a você que nascemos de novo em Cristo. Precisamos olhar para essa identidade que Deus formou, que Deus criou no princípio e nos deu, nos colocou nela para que possamos viver segundo essa identidade. Mais para frente, nós vemos Deus criando Adão, soprando o fôlego de vida nele e mandando Adão cuidar do jardim e colocar o nome nos animais. Adão começou a observar e começou a ver: todo mundo tem parede, eu não. Todo mundo tem um semelhante, um homem ou uma mulher, e eu estou sozinho. E Deus viu que não era bom o homem estar só. E criou para ele uma ajudadora, uma que completa, uma adjuntora. Para quê? Para que junto com ele firmasse aquilo que ele disse aqui nesse versículo. Encham e governem a terra, sejam férteis e se multipliquem. Deus criou o homem para ter uma família, ter um relacionamento, estabelecer aquele ambiente de família. Já ouvi pessoas falarem e tem sentido que a família é a expressão da divindade na terra, da trindade na terra. Quando tem mais de duas pessoas, marido, mulher e filhos. É como se fosse a representação da trindade. E vemos também a família com um objetivo estabelecido por Deus: viver em um local de prazer. A palavra Éden, de uma etimologia que existe, define-se como prazer. Ou seja, Deus criou um local de prazer e colocou o homem, o jardim do Éden, o jardim de Deus, o paraíso, o local de delícias, de prazer. Imagina nesse local, um local de prazer, de delícias, haver morte, dor, pranto, choro, ranger de dentes, doença, enfermidade. Haver um Deus que tem prazer de matar o povo, de fazer o povo padecer, perecer. Nós vemos na velha aliança o passado de Deus com o povo de Israel, as histórias sendo contadas. E todo o tempo, antes de haver um julgamento sobre a nação ou sobre aqueles que cometeram tamanha coisa, que foram contra aquilo que foi estabelecido para o próprio bem por Deus, haver um alerta. Ei, deixe de fazer isso, porque se vocês deixarem, eu vou proteger vocês, eu vou cuidar, eu vou preservar. Mas o povo tinha um coração duro e queria agir como bem entendia. E assim fazia e depois vinha o julgamento. Aí, na leitura do contexto bíblico, muitos não leem, vê só Deus executando o juízo, sendo justo.
e dizem, olha, tá vendo? Não vem pelo amor, mas vem pela dor. Onde é que você já viu isso num Deus que é amor, que é justo? A justiça de Deus é manifesta em Cristo. A mulher foi pega em adultério, levaram para ser apedrejada. Cristo diz, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E todos começaram a sair e deixaram ela lá. Jesus podia jogar a primeira pedra, mas Jesus veio estabelecer a justiça de Deus. Ei, você pecou, você foi pego em adultério. Eles não te condenaram, nem eu te condeno. Vá em paz e não peques mais, para que não te sobrevenha algo pior. Deus revelou sua justiça em Cristo dessa forma, mostrando que aquele que pecou tem hoje em Cristo uma forma de ser erguido em justiça. Ah, mas esse Deus é bom demais, o cara pinta e borda, mata, rouba, faz isso, faz aquilo e outro e aquilo outro, e depois é só dizer que aceitou Jesus e está livre. A justiça de Deus foi expressa em Jesus. No Calvário, ele mostrou isso aí que você e que muitos tanto questionam. O ladrão, ele disse, ei, esse rapaz, esse camarada tá aí. Ele não tem motivo para estar aí não, ele não fez nada disso não, que pudesse crucificar ele não. Eu e tu, a gente roubou, a gente matou, a gente fez o que não presta, a gente merece estar aqui, ele não. Houve um arrependimento e uma consciência daquele ladrão. E Jesus disse a ele, o ladrão falou, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então vemos a justiça de Deus sendo expressa dessa forma. E quando o Cristo veio, ele restabeleceu de volta, isso que lemos aqui. No versículo 26 fala, façamos o homem a nossa imagem, ele será semelhante a nós. E dominará sobre os peixes, ou seja, dominará sobre os animais do mundo. E sobre os animais que rastejam no chão. E no outro versículo aqui, 28, ele fala que Deus os abençoe e diz, sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra. Governar a terra. Vemos hoje, nesse período que estamos, nesse tempo que estamos, o governo da terra distorcido, porque o governante é Satanás. Satanás levou Jesus ao monte e disse, ei, olha, tá vendo isso aqui? Toda essa glória, toda essa boniteza, todo esse poder, dinheiro, fama, fortuna, tudo isso eu te dou, é só tu prostrar e me adorar. Porque a mim foi dado e eu dou a quem eu quiser. Onde foi que o Satanás ganhou isso? Quando Adão comeu do fruto do conhecimento do mal, começou a conhecer o mal, as trevas, a morte dominou, como cita o apóstolo Paulo. A morte reinou de Adão até Moisés, ou seja, de Adão até a lei, porque como está escrito em Hebreus, em Romanos, Cristo veio cumprir a lei. E ele cumpriu como? Com a justiça de Deus. Então, essa natureza que nos foi confiada no princípio, hoje foi restaurada em Cristo. Você e eu que nascemos de novo temos essa natureza, temos essa vida. Essa vida, ela proporciona para nós uma forma de viver diferente do padrão do mundo. O apóstolo Paulo, em Romanos 12:2, diz assim, não se amoldem, ou seja, não entrem no formato do mundo, não sejam aquilo que o mundo quer que vocês sejam. Antes, renovem sua mente pelo conhecimento da palavra, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em Efésios ele cita, ei, vocês precisam economizar seu tempo, porque os dias são maus. Não ande feito doido, de cara para cima, abestalhado, mas sejam aqueles que buscam conhecer plenamente a Cristo, para que vocês estejam aptos a viverem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estejam aptos. Como é que eu vou estar aptos? Renovando minha mente pela palavra, acreditando.
Por quê? Que existem muitas coisas que acontecem com pessoas que são ímpias ou com pessoas que usam de malandragem em nome de Deus, que na verdade não estão no nome dele. Por que que funciona para essas pessoas? Porque elas acreditam e é um princípio. Quem tem fé faz o quê? Dirá esse monte, levanta-se, ergue-se ao mar, e assim será feito se não duvidar no seu coração. Tudo é possível ao que crê, Jesus disse. Então é um princípio e funciona porque eles acreditam. E nós precisamos também acreditar que temos essa identidade, que temos a fé firmada em Cristo para uma vida segundo a palavra, para uma vida com identidade. Não precisamos estar querendo ser igual ao cantor da moda, ao ator da moda, ao jogador da moda. Eles têm a vida dele, a identidade dele. Nós temos a nossa também, filhos de Deus. Nós não precisamos também se moldar ao que o mundo diz. Rapaz, bichinho, pobrezinho. Pobrezinho o Satanás é. Nós somos filhos de Deus. Deus nos criou e nos colocou no reino de justiça. Um reino onde o que está por vir aí, a Nova Jerusalém, o ouro é o pavimento da rua. É o paralelepípedo da rua. Os portões é de pedras transparentes, de tão pura que são. Então, precisamos ter a consciência que nós, quando vivemos fora da identidade de Deus, andamos miseráveis. Uma pessoa pobre é aquela que não produz nada. Nós temos a vida de Deus dentro, temos o amor de Deus derramado para produzir. Temos a sabedoria de Deus que vem por meio da mente de Cristo para termos o nosso intelecto, o nosso raciocínio em prol de benefícios para que pessoas sejam alcançadas. Você tem 2 mãos, 2 pés, 2 braços, 2 olhos, 2 orelhas funcionando normal e tem o intelecto de Cristo. Ah, mas eu estou desempregado e não consigo emprego. Ore a Deus e tenha certeza, convicção que o que você precisa para mudar essa situação está dentro de você. Deus, ele colocou em Salomão uma sabedoria extraordinária para que ele exercesse aquele reinado. E ele foi o homem mais rico daquele tempo até hoje. Porque ele não teve por ganância isso. No final da vida dele ele se corrompeu e teve aquilo tudo. Mas enquanto ele estava, segundo os conselhos que o pai dele, Davi, deu de Deus, ele estava vivendo numa prosperidade grande. O reino dele não tinha guerra, o povo tinha medo de vir guerrear com Salomão. O povo trazia presentes, tributos. A rainha de Sabá veio lá do outro lado do mundo praticamente para ver Salomão e conversar com ele e ouvi-lo. E Cristo disse: ei, está aqui diante de vós quem é mais sábio do que Salomão. E o apóstolo escrevendo diz: vocês têm a mente de Cristo. Se Cristo é mais sábio do que Salomão e nós temos a mente dele, então nós também somos sábios. Precisamos de deixar de ter essa mentalidade de coitadinho, ter o vitimismo reinando em nossa vida, para que nós vivamos a vontade de Deus, que é essa identidade expressa em tudo que nós fizermos. Se nós tivermos a consciência que Deus, em Cristo, proporcionou para nós uma vida de propósito, uma vida de paz. Ele fala lá em João que nele temos paz, no mundo aflição. Nós saímos do mundo, como ele em outra oração fala: Pai, oro para que eles não sejam perseguidos de uma tal forma, algo assim, mas não os tire do mundo, que eles sejam a diferença aqui nesse mundo. Em outras palavras, resumindo a oração, ele disse que o mundo não tenha poder e domínio sobre eles. Não os oprima, mas que essa paz que eu dei a eles, que é a paz verdadeira, a paz que o mundo não tem, a paz que o mundo não dá, a paz que o dinheiro não dá, que nada dá. Mas Cristo nos deu quando aceitamos de novo a sua vida em nós. Essa paz, ela nos faz viver nesse mundo
numa plenitude, onde está tudo se acabando e a gente está lá, na paz que excede todo entendimento, porque o entendimento nosso está subjugado à mente de Cristo. Nós precisamos nos mover e mudar a forma de que os crentes têm uma fama já gerada de ladrão, de enrolão. Temos que mudar essa mente, meu irmão. Nós somos do reino de Deus. Nós temos que mudar esse quadro. Nós temos que mudar essa fama. Também tem uma fama gerada em crente, que crente é preguiçoso. Se você ler o livro de Provérbios todos os dias, um capítulo por dia, você vai ver que o que se mais fala em Provérbios é de sabedoria e de que o preguiçoso tome vergonha e faça alguma coisa, produza, deixe de ser pobre. Porque, como eu falei há momentos atrás, pobreza é o fato, é o estado de não se produzir nada. Então, precisamos mudar isso, tirar isso do nosso meio, porque isso não convém. Nós vemos, em muitos casos, uma abastança grande de dinheiro em coisas que não têm sentido e, às vezes, para ter um auxílio para pessoas necessitadas, para restaurar vidas, para trazer profissionalismo, profissões para pessoas, para fazer com que pessoas saiam da rua, deixem de viver feito bicho, feito um animal, feito um cachorro e venham ter o conhecimento dessa identidade, imagem e semelhança de Deus, filho de Deus, e possam mudar pela palavra, pelo entendimento, pela sabedoria essa vida. É tanto da burocracia, é tanto do arrudeio, é tanto da conversa para se conseguir o recurso para isso, que se for feito o oposto, eita, eu não estou desprezando, dizendo que não se deve cuidar de animais. Provérbios mesmo fala que o justo cuida dos animais. Mas é-se dado mais importância a um bicho do que a uma pessoa. Às vezes acontece acidente, o carro que vem fazer com que os primeiros socorros demora mais do que quando é um bicho. Um bicho, quando atropela um bicho, aparece gente de todo canto e resolve no instante. Isso está errado. Porque quem é a imagem e semelhança de Deus é o ser humano. Ah, mas tem gente que é muito ruim. É melhor os bichos. Ou você está chamando Deus de incompetente, falando uma coisa dessa? Deus fala, Deus mostra que o ser humano é a imagem e semelhança dele. Então precisamos começar a entender a Bíblia e praticá-la, porque a prática vai levar a gente a mudar de vida. Quando nós apenas conversamos, quando apenas nós falamos, passamos horas e horas discussando, mas não praticamos aquilo que a palavra diz, nós estamos negando essa identidade também, sabia? Ah, porque é mais fácil agir de acordo com um remédio para ser imune. E a palavra está podre. A Bíblia mostra que se a sentinela vigiar, sem o olhar, sem a proteção do Senhor, é em vão aquilo que ela faz. Ah, não, mas eu vou tomar isso, vou tomar aquilo. Meu irmão, se você não entender que se Deus não proteger você, você pode se pendurar dentro de uma bolha de plástico, não respirar esse ar. Você pode não se molhar, não tocar em nada que você adoece. Você tem que confiar primeiramente na palavra, em Deus, porque ela é o poder para salvar. O Evangelho é o poder que salva, que cura, que transforma e muda. O Evangelho traz para as pessoas sabedoria, não deixa ninguém burro, não. E a sabedoria a qual estou me referindo é uma sabedoria de vida, uma sabedoria prática. Eu, às vezes paramos dizendo, eita, eu vou fazer isso não. Não dá para fazer não, se eu fizer vai dar errado, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Pode ser que não dê certo. E não sei o que. Nos limitamos a fazer. Mas quando a gente olha para a Bíblia, Deus criou o homem, colocou no jardim e mandou ele dar um nome aos bichos. Ele saiu fazendo isso e vendo que cada um tinha sua parede, tinha seu casal. E
Deus disse, não é bom que ele esteja só. Mas a gente vai dar a ele uma adjuntora, uma companheira, para que ele ande com ela. Quando Adão recebeu, ele disse, agora sim, essa aqui é carne dos meus ossos. Vai ser chamada varoa porque da minha carne veio. Então, nesse plano que Deus colocou o homem, houve um aperfeiçoamento de Deus. Para quê? Para que o homem fosse suprido dessa forma, nessa área, nessa condição. E nós, às vezes, nos limitamos de fazer algo, não, porque não está perfeito. Porque isso, porque aquilo. Mas quando a gente olha para Deus, teve um upgrade, teve uma melhora naquilo que ele iniciou. Pense, medite. Isso aí que eu estou falando. Se você tem medo de fazer alguma coisa, de prosseguir, de começar algo, deixe de se limitar. Lembre-se, você é imagem e semelhança de Deus. Se você nasceu de novo, você é filho de Deus. E a sabedoria de quem é mais sábio do que Salomão está em você, porque segundo a Bíblia, a mente de Cristo nos foi dada. Não vai ser, foi. Se Salomão, que teve aquela sabedoria, está um nível abaixo, segundo a Bíblia, viu? Porque, como eu comentei há momentos atrás, Cristo disse, eis aqui quem é mais sábio do que Salomão. E mais para frente o apóstolo disse, a mente de Cristo foi dada a vocês. Então, se nós temos a mente de Cristo, estamos um nível acima de sabedoria de Salomão, cadê essa sabedoria se manifestando? Onde é que ela está? Escondida, dormindo, pendurada, guardada na geladeira? É? Precisamos deixar de ser meninos levados por ensinamentos inconstantes, balançados por um lado e para o outro, mas crescermos, amadurecermos em Deus para vivermos o que a palavra diz, o que a palavra expressa, o que a palavra nos leva a ser conduzido a praticar. Senão vamos viver passando de cara para cima, como um preguiçoso, improdutivo, como um pobre, miserável. Coitadinho de mim, ai, ai, ai. E vamos esquecer que Deus já nos fez imagem e semelhança dele. Que Deus em Cristo nos tornou filhos dele. Que Deus nos deu a mente de Cristo. Que Deus nos deu acesso ao poder que salva, que é o Evangelho. Precisamos mudar o nosso jeito de olhar para Deus e começar a olhar para Ele como um Pai que nos deu uma imagem segundo a dele e hoje nos conduz em triunfo em Cristo. Ou você não viu isso na Bíblia ainda? Se não viu, vai ler a Bíblia, pelo amor de Deus, para que você veja assim como eu vi. Ah, então quer dizer que o irmão estou cada dia mais me esforçando para isso, para que isso seja real na minha vida, para que isso frutifique, para que isso dê frutos, para que isso possa manifestar esse amor que está aqui dentro de mim, que foi derramado por Deus, para que isso possa mostrar ao mundo que existe luz na palavra, que existe salvação em Cristo, que por meio daquilo que Deus me fez, imagem e semelhança dele, filho, sal da terra, para preservar ainda essas pessoas que necessitam de salvação e mostrar que por meio do Evangelho há poder para ser salvo. A cada dia é necessário entendermos isso e praticar, viver, caminhar, prosseguir, em conhecer ao Senhor. É um aprendizado até a vinda de Cristo, até a nossa ida até Ele. Esse aprendizado não tem fim. A cada dia mais estamos aprendendo mais por meio do Espírito, porque é Ele quem nos ensina, nos instrui. O Evangelho não é um conto de fadas, ele é real e poderoso para salvar aquele que crê. Aquele que crê tem o poder do Evangelho a seu favor para ser salvo. De quê? Do mundo, das mentiras, do engano, da pobreza, da miséria, da doença, da enfermidade, do divórcio, de tudo aquilo que destrói o que a palavra construiu, nos dando uma identidade. Precisamos colocar isso dentro de nós, fervente, como um fogo que não se apaga, a chama de Deus dentro de nós, a chama do Espírito. E possamos ter desejo de viver essa vida cada instante, cada segundo, para que assim, como o pessoal do mundo faz,
deseja uma coisa ardentemente que consegue. Nós precisamos desejar ardentemente essa vida, porque essa é a nossa realidade em Deus. Ter a consciência, olha, isso aqui é meu, isso foi dado, ninguém toma. Em Cristo podemos exercer essa autoridade e essa vida. Podemos, não vamos poder, podemos. Que essa consciência seja real no nosso meio e deixemos de nos mover como os mais miseráveis do mundo, mas vivamos como Deus nos estabeleceu nessa terra, para dominar, para reinar, para viver um novo estilo de vida, um novo padrão. Que a vida de Deus tenha total espaço pleno, onde nós estejamos. E essa vida se mova alcançando por meio do amor. Ah, mas isso é difícil de viver. É difícil, é um prédio bem alto. Homem. Deixe de ser preguiçoso, de botar desculpa, de inventar coisa. Faça alguma coisa, senão você não vai sair do canto. Você só vai ter resultados quando você começar a fazer algo. Se você ficar parado, você não tem resultado nenhum. Fica falando dos outros, os outros lá, nem aí. Vivendo a vida deles e você lá parado, feito um toco. Ai, eita, fulano fez isso. Ai, eita, ciclano. Viva a sua vida. Olhe para Cristo, autor e consumador da fé. Cada um vai prestar conta do que estiver fazendo e deixando de fazer. Está escrito em Romanos. Todos vão estar diante de Deus. Tome conta da sua vida, vá fazer algo com ela. Porque Deus colocou você no mundo com um propósito, um objetivo. Algo que tem dentro de você vai ser algo que vai mudar pessoas por meio do amor, vai alcançar nações. Já parou para pensar dessa forma? Que Deus colocou você à imagem dele? Se você é a imagem de Deus, eu sou a imagem de Deus, nós temos o mesmo propósito que ele. E qual é o maior propósito expresso de Deus na palavra? O amor por todos. Então, se Deus criou a nós, imagem e semelhança dele, é para que a gente tenha esse mesmo propósito de que todos sejam alcançados pelo amor de Deus. E como é que isso é possível? Através de recursos, de ferramentas, de dinheiro, de internet, de tudo. De você caminhando, andando, falando, vivendo principalmente o amor de Deus. Dessa forma é possível fazer com que essa identidade, esse padrão, esse formato, essa base seja aquilo que nós se apregamos, colamos e estamos firmados no objetivo do nosso Pai, no objetivo do novo reino ao qual fazemos parte, um reino de justiça, paz e alegria, no Espírito. Não podemos de forma alguma esquecer que fazemos parte do reino de Deus e Deus é Espírito e os adoradores adoram em Espírito e em verdade. A adoração verdadeira é em Espírito e em verdade. A vida qual nós vivemos, que segundo Cristo é uma vida de paz, é no Espírito e em verdade. Então tudo é pelo Espírito, tudo é pela graça. Entendendo que nós temos que fazer aquilo que é dito para que nós façamos. Tem aquelas práticas que nós cometíamos, que afastam essa realidade da nossa vida. Não muda, mas nós nos afastamos dela. Que são as práticas da vontade da carne. Mas a cada dia a palavra nos ensina, nos instrui que, segundo o Espírito, é possível dominá-las. Segundo o Espírito, é possível viver essa realidade, essa identidade. Filho de Deus, imagem e semelhança do Pai. Embaixador, rei, sacerdote. Amém? Que essa consciência seja plena no nosso meio. Em nome de Jesus. Vamos orar e agradecer a Deus por esse momento. Porque Ele é bom e seu amor dura para sempre. E a vontade dEle é que nós vivamos esse amor plenamente a cada dia. Amém? Pai, te damos graças, Senhor, por cada palavra que foi dita nesse local. Nesse momento, onde nós vamos aprender e praticar. Vamos deixar de ter a mente, Senhor, de meninos inconstantes e vamos ter a mente de Cristo atuante em nossa vida a cada instante. Porque ela já nos foi dada, é nossa. Pai, em nome de Jesus, que possamos, Senhor, a cada dia viver a imagem e semelhança do Pai na terra. Dominando, sendo aquele que tem o controle sobre as situações e emoções. Onde emoção nenhuma domina e muda aquilo que Deus fez por nós. Em nome de Jesus, Pai, que
cada instante possamos nos moldar pela palavra, não deixando nossa mente ser corrompida pelos ensinamentos do mundo, pelos padrões do mundo, pelas atividades errôneas do mundo, pela prática da vontade da carne, mas que possamos a cada dia dominar nossa mente pela palavra, subjugando nosso conhecimento, nosso entendimento a Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que o teu Espírito a cada instante, Pai, ferva e nos faça andar em crescimento de conhecimento do nosso Pai pela palavra. Em nome de Jesus, Senhor, que passamos a não andar como miseráveis, pedintes, pobres, improdutivos, mas que a nossa consciência seja a de sábios, aqueles que produzem, aqueles que fazem por meio de sua sabedoria adquirida por conhecimento de estudo, pela graça de Deus, algo para sair de situações a qual estão. Em nome de Jesus, Pai, que haja uma mudança consciente, que a tua sabedoria habita em nós e por meio dela vamos dominar, vamos reinar, segundo foi estabelecido no Éden. Em nome de Jesus, Pai, que o Éden seja real nos nossos dias, um local de prazer. Que o teu Espírito, Pai, nos mostre a cada instante como proceder diante de ti, da tua palavra e ouvir a tua voz em direcionamentos específicos, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, até o próximo culto online. Próxima semana, terça-feira, vamos estar de novo reunidos e vamos aprender mais da palavra, porque Deus é bom e tem total interesse que nós cresçamos, aprendamos e prossigamos em conhecê-lo, para que vivamos essa realidade, imagem e semelhança de Deus e filhos de Deus. Que possamos, a cada instante, ter isso carimbado em nós, como se carimba boi com aquele ferro quente, que não saia da nossa alma, do nosso entendimento. Assim como o mundo molda o cérebro humano para o que não presta, para a distorção da palavra, para a crença não, mas a descrença, que nós possamos viver a cada instante, moldando nossa mente com a palavra para a fé, para a crença, para Deus. Porque nosso cérebro ele é algo que é moldável, mas nós, como Paulo cita, precisamos não se moldar ao que é imposto pelo mundo, mas renovar nossa mente pelo conhecimento de Cristo. Em nome de Jesus, que todos possam ter os olhos abertos para esse entendimento e que possamos juntos correr essa carreira em Cristo, em nome de Jesus. Você que quer conhecer a Atos Igreja, acesse o site www.atosigreja.com.br. Lá tem informações, tem pregações em áudio, em vídeo, tem o nosso canal do YouTube, também tem a escola bíblica lá, algumas matérias já estão disponíveis no site e você vai poder ser edificado. E nossas rádios online, tem 3 rádios lá que você vai ouvir música, a qual edifica. Uma é só pregação e as outras 2 são músicas. Então, que vocês possam receber de Deus por meio desse canal, amém? Fiquem na paz e até o próximo culto, em nome de Jesus.